O homem é do tamanho do seu sonho. Fernando Pessoa. Ajude-nos a evangelizar se inscrevendo no canal Momento de Fé. Ative o sininho para as notificações e dê um like para a Palavra de Deus. Liturgia diária. Sábado, dia 18 de junho de 2022. Seja bem-vindo ao Evangelho do Dia. Iniciamos as leituras de hoje. 11ª semana do Tempo Comum, primeira leitura do segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 17 ao 25. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? E isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedradas por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou o seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo, e enviou toda a presa de guerra ao rei. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Momento do Santo Evangelho. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 24 ao 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: E ninguém pode servir a dois senhores, pois, ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, e não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo, mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, e eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, e nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis, dizendo: Que vamos comer? Que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário,
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. A preocupação exagerada, com o que comer, com o que vestir e com o que beber é algo que não combina com aqueles que se dizem ser filhos de Deus Pai Criador do céu e da terra. Por isso, Jesus, neste Evangelho diz que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Fazendo uma reflexão diante das palavras de Jesus, nós percebemos que a maior parte da nossa preocupação com as coisas materiais advém do nosso desejo de sempre querer mais. Chegamos, então, à conclusão de que não precisaríamos de muitas coisas pelas quais nos afadigamos para possuí-las. Deus colocou à nossa disposição mais do que o suficiente para que possamos viver bem e ser felizes. No entanto, por natureza, somos insaciáveis de coisas desnecessárias. Servimos a dois senhores quando dizemos que somos filhos e filhas amados de Deus e nos afligimos lutando como condenados pelas coisas que nos são devidas em vista da nossa filiação divina. Ou nós confiamos na ação de Deus que nos dá disposição para conseguirmos tudo de que precisamos, ou então, confiamos no dinheiro trabalhando mais do que o necessário com o intuito de amelhar mais do que realmente necessitamos. Ao se referir às figuras da natureza, Jesus nos dá apenas uma amostra do que o Pai pode fazer por nós. Por isso, ele falou dos pássaros que voam no céu e dos lírios que enfeitam os campos, que não trabalham, nem semeiam, mas recebem de Deus tudo de que precisam. Assim, Jesus nos certificou a nossa dignidade de filhos e filhas do Pai, Criador de todas as coisas. Tudo nós recebemos das mãos de Deus, por isso, não nos falta nenhum carisma e valemos muito mais que os pássaros e as flores, porque, mais do que eles, nós recebemos a capacidade de trabalhar, de produzir, assim como os talentos e os dons que nos fazem ser cheios de criatividade. Portanto, não precisamos viver preocupados como os pagãos que não acreditam no poder de Deus. Quem vive angustiado e preocupado com medo de passar necessidade não confia que Deus é um Pai providente e previdente, por essa razão é infeliz. O primeiro passo para conseguirmos ter sucesso nessa dependência de Deus é buscar o seu reino e a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. O reino de Deus consiste na sua vontade acontecendo na nossa vida, isto é, que estejamos ajustados ao seu plano de amor, a maior herança que, por justiça, Deus Pai nos deixou. O que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? A quem você está servindo mais, a Deus ou ao dinheiro? Você se preocupa com o que comer e vestir? Você tem usado as suas habilidades para viver bem? Você já experimentou contemplar a obra de Deus através da natureza? Você sabe que faz parte dela? Reflita. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre mim a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.